Olá, na Bíblia, no Evangelho de São João, Jesus de Nazaré diz: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Bom, no mês de junho nós celebramos o Dia do Pastor, mas o que significa ser pastor em 2018? Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Umbra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Eu começo apresentando Paulo Krebs, que tem graduação em Teologia e Pedagogia e é pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Também quero apresentar Roger Nuremberg, que é acadêmico do curso de Teologia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Seja bem-vindo, Roger. Obrigado. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. O que faz alguém escolher ser pastor? Família, convicções, fé? O que muitos dizem é que essa é uma vocação, um chamado divino para viver a vida religiosa. É ajudar o próximo, melhorando a si mesmo. Acredito que o principal seja a vida em comunidade, né? Você aprende a gostar de tais práticas, você aprende a gostar de conviver com pessoas. E, sem dúvida, a teologia é um curso que ela te oferece uma abertura muito boa para isso. Mário Fukui, capelão universitário e pastor há mais de 14 anos, comenta sobre a satisfação em ser pastor. A parte boa de ser pastor é você ver que as ações que você tem em relação a uma pessoa, a uma comunidade em geral, se refletem de forma positiva, né? De certa forma, é uma das vocações em que você tem o lado assim, pessoal muito forte, né? Você vê que, de certa forma, ajudou uma família, ajudou a resolver um conflito conjugal, reconciliou o filho com o seu pai, enfim, essas coisas são muito marcantes. Todos os dias, na Ubra Canoas, é realizado um devocional para os funcionários e alunos do campus. Segundo os pastores, isto serve para aproximar e estimular a relação entre religião e comunidade. A gente acredita que é uma forma de, no meio da manhã, a gente parar para refletir um pouco na nossa existência e ter alguns momentos de fé e de se encontrar com Jesus, né? Nossa vida é tão corrida que a gente sempre está em caminho de alguma coisa, né? A caminho de alguma função. Nem todo dia a gente consegue vir, às vezes está na correria, chega atrasado, tem que preparar um trabalho, tem que isso, aquilo, né? Mas, sem dúvida, é muito bom começar o dia refletindo sobre uma palavra, cantando, né? É sempre muito edificante também. Dia do Pastor, mas o que é ser pastor em 2018 é o tema do Umbra Conhecimento dessa semana. E eu começo conversando com o pastor Paulo Krebs com a seguinte questão. Pastor, o que é ser pastor para você em 2018? É um desafio muito grande ser pastor, até porque a gente tem muitos boatos na sociedade e há aparentemente um descrédito em relação à pessoa. Em relação à função do pastor. Né? Por tantas coisas que a gente ouve, vê, a mídia mostrando, Perfeito. Né? E onde a imagem do pastor acaba sendo bastante denegrida. Ouvi uma vez um professor aqui da Ubra dizendo, né, na época em que acharam dinheiro na cueca e na mala de ditos pastores. Perfeito. E ele disse, não sei se é bom a gente dizer que a gente é pastor. Sim. Né? Evidente, ele estava fazendo uma brincadeira. Mas, com certeza, é um desafio muito grande. Mas também é um consolo e uma alegria para a gente que está nessa função, trazer a palavra de Deus para as pessoas num mundo tão agitado, conturbado, né, corrido, naquele momento de você poder parar um pouquinho, refletir, meditar. Acho que é um desafio, entendo como um desafio muito grande. Um desafio. Roger, você que é acadêmico do curso de Teologia, na verdade, teologia é uma faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação. É isso, né? Então, quer dizer, para ser pastor na Igreja Luterana, precisa de todo um processo formativo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que te levou a fazer teologia. Bom, essa é uma questão bastante interessante. No imaginário popular, né, o chamado para ser pastor, né,
geralmente é carregado de uma conotação bastante sobrenatural, assim, né? Por exemplo? Como se o próprio Deus nos chamasse, né? Sentasse na nossa frente e nos chamasse, né? Para exercer essa profissão. Mas a verdade é que o chamado para ser pastor é um chamado como qualquer de outra profissão, né? Sim, sim. Um chamado que Deus usou os meios, assim como Ele faz com as outras pessoas, com as outras vocações, e que Ele nos chama para exercer vocações, e o pastor é uma delas, né? É uma delas. E para isso vocês são preparados durante quanto tempo dura esse curso de teologia? O curso de teologia aqui na UBRA, ele dura 4 anos, né? 8 semestres, né? E pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a gente ainda exerce mais um ano de estágio. Quer dizer, faz a formação de 4 anos, depois vai para o ano de prática, de estágio. Exatamente. E depois volta para mais um ano de especialização, que também acontece por meio do curso de teologia aqui da UBRA. E somente aí depois desse ano de especialização, o sujeito, digamos assim, é liberado para atuar numa comunidade religiosa. Exatamente. Ele, depois desses 6 anos, ele recebe um chamado. Ele é chamado e ordenado e ele pode exercer publicamente o ministério pastoral. E quais são os principais, digamos assim, disciplinas que estão num curso de teologia? São muitas, né? Sim, a gente entende que todas elas são assim, extremamente importantes, mas acho que aquelas que trabalham estritamente com a escritura, nos originais, nas formas de interpretação dessa escritura, acho que diferencia e que traz assim, um ponto especial e fundamental para a formação do pastor. Né? Porque não é só uma questão de como pregar, de como ensinar, de como levar essa palavra, mas eu acho que trabalhar a questão dos originais e a interpretação do texto sagrado, eu acho que é importante para a gente poder hoje aplicar isso para a realidade das pessoas hoje em dia. Perfeito. Né? Como o senhor colocou já no início, pastor em 2018, uma escritura, né, já com 3.000, 4.000 anos, né? E como essa escritura hoje é relevante para as pessoas, fazer essa ponte, essa aplicação. Né? Então, os originais, a interpretação, acho que são... Não sei, talvez o Roger possa complementar, mas entendo que os originais e a interpretação são um dos principais que nos ajudam nisso. Ou seja, sair do texto hebraico do Antigo Testamento ou do texto grego do Novo Testamento e aí perceber o que significa isso na língua portuguesa. Porque às vezes é muito diferente do que aquilo que o próprio texto escrito na Bíblia nos diz, que não consegue exprimir toda a riqueza que existe por trás desse valor. A teologia, ela precisa partir do fundamento que é a Bíblia, né? E a partir daí, essa ponte, né, e o curso de teologia, ele tem cada vez mais caminhado para nos auxiliar a fazer essa ponte, né? Para que esse texto, né, de milhares de anos atrás, possa continuar fazendo sentido para a vida das pessoas, né? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele transcende o tempo, né? Há 2.000 anos atrás, ele precisa continuar fazendo sentido e trazendo sentido para a vida das pessoas. E aí que entra a importância de uma boa formação para você conseguir trazer essa ideia de 2.000 anos atrás para a atualidade, reinterpretá-la. Exatamente. Dentro do contexto. As pessoas, cada um vive no seu, vamos dizer, na sua realidade, no seu contexto, e muitas vezes no âmbito geral, quando você diz muito no geral, é importante, mas quando você pode pegar aquele texto e aplicar para a realidade daquela pessoa, de repente um conforto, ou muitas vezes um puxão de orelha, perfeito, né? Como nós precisamos, né? Então, acho que esse é o importante e o necessário, quando aquele texto faz sentido para a pessoa no seu mundo, na sua realidade, no seu contexto, na sua vida, nas suas dificuldades. E quais, assim, Pastor Paulo, você que trabalha como pastor numa comunidade religiosa, quais são os maiores temas que acabam surgindo? É mais na área da orientação pessoal? Como é que funciona assim? Depende muito do local onde você atua, né? Sim. Depende muito da realidade das pessoas. Pastores que trabalham numa realidade rural, por exemplo, eles têm uma realidade diferente. Quem trabalha numa realidade urbana,
são outras aspirações, né? Depende de onde as pessoas trabalham, né? Muitas vezes as pessoas moram na cidade, né, e trabalham fora, né, mas depende muito onde você está. Eu tenho um caso de trabalho numa congregação de realidade urbana, né, Nova Santa Rita, muito considerado pelas pessoas uma cidade quase rural, né, mas é grande Porto Alegre, então é muito dessa questão da sociedade atual, da insegurança. Né, as pessoas estão muito inseguras. Esses dias deu um assalto lá na congregação, a gente saindo de uma reunião. Então, eu tive que me firmar, né? Deus precisou me ajudar para eu poder levar a palavra de Deus para eles que também ficarem inseguros, né? Então, dentro desse contexto, é a minha realidade, né? E outras realidades são diferentes, né? Cada contexto traz a sua... Tem vamos dizer assim, a sua necessidade, né? O Roger, por exemplo, numa realidade acadêmica, né? Entre universitários, lá no internato, né? Então, eles também têm um momento de culto deles lá, então, lá própria para a realidade deles, né? E assim cada um de nós, né? Então, isso depende muito. Mas é mais a questão, o pessoal fala muito de insegurança, né? De questões relacionadas a relacionamentos. A gente vive muito numa realidade virtual, né? E a igreja é um pouco mais a realidade, vamos dizer assim, humana, né? Essas nossas relações humanas. Então, com os jovens, a gente trabalha bastante a questão virtual e humana, né? Dá para trabalhar bastante. Eles pedem que a gente trabalhe com eles sobre isso. Não sei se a gente faz bem, mas enfim, a gente tenta. Faz, né? Sim. Muito bem, nós vamos para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje é sobre a importância da fé no campus universitário. Nós temos algumas ações aqui no campus da UBRA de Canoas que são bastante simples. Uma delas é, havia um pastor no meio do caminho. Em alguns dias, na parte da noite, eu procuro abordar alguns estudantes que caminham desde ali da entrada da UBRA até seus respectivos prédios de aula e tento puxar uma conversa, falar um pouquinho sobre a vida e falar um pouco sobre a fé também. É uma forma da capelania do campus estar ao lado dos alunos também e de se relacionar com eles. Uma outra ação importante e também bastante simples é, em vez de ficar na capela aqui trabalhando, quando eu tenho que corrigir prova ou preparar alguma mensagem, eu procuro estar nos cafés, né? No café do 6, do 1, em outros ambientes de comida, né? E coloco uma plaquinha na minha mesa escrita eu posso orar com você? Então alguns estudantes ou professores abordam a gente ali nos cafés e a gente tem um pouco de conversa, faz alguma oração. Então são medidas simples que a gente visa estar mais presente na vida das pessoas que transitam aqui no nosso campus. Dia do Pastor. Mas o que é ser pastor em 2018? Esse é o tema do UBRA Conhecimento desta semana. E nós temos como convidados o pastor Paulo Krebs e o acadêmico de teologia Roger Nuremberg. E eu queria, pastor Paulo, começar com uma questão bem interessante. Como funciona o diálogo ecumênico? Como a Igreja Luterana dialoga com outras confessionalidades religiosas? Nós temos diálogos com várias confessionalidades, né? A primeira com que nós mais dialogamos é a Igreja Luterana de Confissão Luterana, né? Temos eventos em conjunto com outras confessionalidades também. Ano passado, por exemplo, os 500 anos de Lutero, né? Muitas congregações, instituições fizeram eventos com outras denominações, né? Então nós temos esse diálogo. Antes desse trabalho que a gente tem em Nova Santa Rita, a gente trabalhava em Sapiranga, a gente tinha diálogo ecumênico com as igrejas, com todas as igrejas lá de Sapiranga, Igreja Católica, Assembleia de Deus, a nossa luterana, a outra luterana, né? Então fazíamos eventos em conjunto. Eu sei que a nível institucional, né, a UBRA, por exemplo, conversa com outras instituições, né? Eu acho que a possibilidade
desse diálogo ecumênico por causa do respeito que nós temos uns pelos outros. Que é fundamental. Que é fundamental, porque se nós não temos esse respeito pela confessionalidade do outro, nós não conseguimos fazer esse diálogo. Sim, sim. Inclusive aqui na própria universidade nós temos colegas professores e também alunos de todas as expressões religiosas que se imagina. E aí essa questão que você comenta do respeito, ela é fundamental. Se eu não respeito o outro, significa que eu não estou respeitando a minha crença e a minha fé. E como esse tema do ecumenismo é trabalhado no curso de teologia, Roger? O tema do ecumenismo é um tema bastante polêmico, né? Por que é polêmico? Porque, às vezes, o tema do ecumenismo ele acaba entrando nas questões doutrinárias, né? De que a igreja, né, não abre mão, as confessionalidades não abrem mão, né? Eu acredito que o diálogo ecumênico que possa favorecer, né, as igrejas e as pessoas, ele pode se dar na questão social, né? As igrejas podem tentar parar de querer discutir em questões doutrinárias. Quem tem razão, quem não tem, né? E não vamos chegar a lugar nenhum. Perfeito, e podemos fazer uso, né, do Evangelho de Jesus Cristo que temos em comum para que possamos ajudar o próximo, né? Ajudar em ações sociais, né? Que eu acho que as pessoas vão sair mais beneficiadas com isso. Né? Até uma questão social que transcende a igreja, o respeito em relação à opção que o outro faz. Isso é fundamental. E claro que isso dentro do diálogo ecumênico, se essa ideia se fizer presente, ótimo, né? Todos vão estar ganhando, inclusive, que você comenta agora, a questão das pessoas que são envolvidas nesse processo, então. Pastor Paulo, eu queria fazer uma questão que é muito polêmica e que diz ao nosso dia a dia. No Evangelho de Lucas diz o seguinte, 18:25, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Como é que a gente pode interpretar esse versículo bíblico tão polêmico, tão discutido e tão comentado? Dinheiro é um problema? Ou é a solução? Para mim é a solução. É uma questão bastante assim mal falada ou mal interpretada, né? Ou muitas vezes até mal ensinada, né? De que um rico não vai para o céu, né? E na verdade nós precisamos ler mais textos originais, mas eu diria assim, mais textos bíblicos. E em português a gente consegue ver isso bem nitidamente, né? Outros textos onde aparece a questão do dinheiro. E o apóstolo Paulo, mais adiante, ele vai fazer a aplicação para esse versículo. Ele vai dizer, o dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro. Então, onde está o meu coração? E aí tem a ver também com o primeiro mandamento, ame a Deus acima de todas as coisas, né? Porque se o meu coração está apegado ao dinheiro, estou fazendo do dinheiro o meu Deus, né? Então, o apóstolo Paulo é brilhante, ele vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, na verdade, o que Jesus diz ali em Lucas, ele está falando do apego. Do apego. Apego. Então, quando eu sou mais apegado ao dinheiro, eu troco a minha esposa, eu troco o meu filho, eu troco os meus amigos, eu troco a minha igreja, porque eu preciso do dinheiro. Sim. O dinheiro é importante, é evidente, eu preciso do dinheiro. Todos nós precisamos. As minhas contas precisam ser pagas, sim. Né? Mas eu não posso ficar refém do dinheiro. À medida que eu fico refém do dinheiro, e aí eu estou trocando Deus pelos bens, pelo dinheiro, aí vem a ganância, aí vem o orgulho, e aí vem a inveja, enfim, e aí nós entramos com o carretão adiante. Sim, série de outras questões que acabam atrapalhando o relacionamento entre as pessoas e a própria conexão da pessoa consigo mesma, a gente poderia dizer isso. E agora, relação à sexualidade, sexo é pecado ou é bênção, pastor? Para mim é uma bênção. Biblicamente é uma bênção. Deus coroa a sua criação com o sexo entre Adão e Eva. Ide e multiplicai-vos. Né? Essa foi a missão que ele deu. Né? Então, a sexualidade, o sexo no casamento é para ser uma bênção. Agora, voltamos de novo à questão do orgulho, da ganância, né? Ou do egoísmo. Quando eu quero me satisfazer sozinho,
E aí o sexo não é mais bênção. Aí você passa a usar o outro. E aí você não tem mais amor, aí você não tem mais paz. Né? O sexo, na verdade, é uma bênção. Deus o criou para ser uma bênção. Só que, de novo, a natureza humana, o nosso ser humano, muda isso, transforma isso e faz ele virar uma coisa, uma aberração, né? E muitas vezes até abominável diante de Deus. Roger, eu sei, tanto o pastor quanto você são casados, têm família e tal. Então isso significa que egoísmo não pode ter espaço, que precisa ter parceria entre os dois, no caso, para sexualidade ser uma bênção? Com certeza, acho que essa questão do sexo, ela é para ser Deus colocou o sexo para ser partilhado em um lugar, né? E esse lugar é o casamento, né? E nesse lugar o casamento vai ser uma bênção para o casal, né? Se criou também, né? Como eu falei, na questão do chamado pastoral, também no imaginário popular, principalmente das igrejas também, os pecados da cintura para baixo são os mais severos, né? Então, geralmente, sempre a questão da sexualidade, ela é sempre muito polêmica e traz muita discussão, né? Mas a gente não pode esquecer, assim como na questão do dinheiro, que na raiz de todos os pecados, né, está o orgulho do ser humano, né? E ele vai se refletir também, né? Se o sexo não for bem usado, né? Vai ser por causa do orgulho do ser humano e vai se refletir nas nossas relações, né? E no nosso casamento, nessa questão da sexualidade. Né? Isso significa tanto a questão do dinheiro como o tema da sexualidade são assuntos que as igrejas deveriam conversar mais, não é verdade? São muito tabus ainda. Muito. Por exemplo, eu venho de uma realidade onde, claro, não são assim muitos anos, mas muito pouco se falou sobre sexo, por exemplo. Dinheiro. Então, hoje, na minha realidade, eu tento, por exemplo, trabalhar com jovens essas questões. Né? Sim. Inclusive, quando a gente aborda essas questões no sermão, então, nas nossas mensagens, nos cultos, né? Então a gente faz mais um bate-papo, que as pessoas possam tirar a dúvida, a gente tirar talvez até o peso um pouco da nossa consciência em algumas coisas, né? Então, fazer esse bate-papo, esse diálogo, para não ser tanto um tabu, alguma coisa tão longe, né? Mas algo que é comum da nossa vida, porque todos nós temos a sexualidade, temos o dinheiro e outras questões, e que a gente possa ter tranquilidade para falar isso e, inclusive, ensinar as nossas crianças e os nossos jovens. De uma maneira saudável. Correta, ética, moral. E porque a gente sabe que lá fora eles vão aprender de qualquer modo. Do jeito que lá fora eles ensinaram. Exato. Então tá. Muito bem, nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. Bom, a dica de hoje é nós diferenciarmos a formação em teologia, o que é ser um teólogo, do que é ser um pastor. Na realidade, o pastorado hoje tem um aspecto profissional, né, que é dado fundamentalmente pelas denominações religiosas, que vão dizer quem pode se tornar pastor desta ou daquela religião. Já na teologia, pode qualquer pessoa vir fazer, né, e este indivíduo que vai se tornar bacharel em teologia poderá sim, eventualmente, entrar num mercado religioso ligado, por exemplo, a comitês de ética, bioética, pode entrar na academia para ser professor de ensino religioso em instituições que são normalmente privadas, ligadas a denominações, não o ensino público, bem como também se tornar um acadêmico nos cursos de teologia que hoje existem no país. Essa seria basicamente a diferença entre ser teólogo e ser pastor. Normalmente, nos dias de hoje, os pastores estão buscando a formação em teologia e fazem então uma unificação entre a parte acadêmica e a sua prática pastoral, que será então subsidiada e aprovada por sua específica religião.
Dia do Pastor, mas o que é ser pastor em 2018 é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para as considerações finais dos nossos convidados. Pastor Paulo Krebs, qual é o seu recado final? Agradecer primeiro pelo convite alcançado, de poder estar aqui, conhecê-los e também compartilhar um pouco daquilo que a gente vive. E para as pessoas que nos assistem, procurem uma igreja, valorize o seu pastor. O pastor está preocupado com a realidade que está vivendo e o mundo, como está andando. Então procure uma igreja, valorize o seu pastor, se engaje em alguma ação social, humanitária que o grupo está oferecendo e está tendo a oportunidade de participar. Muito bem. E o acadêmico de teologia Roger Nuremberg, qual é o seu recado final? Agradecer primeiramente pela oportunidade, né, e que o recado que fica, eu acho que para mim, enquanto futuro pastor, né, é a expectativa de que o Evangelho de Jesus Cristo ele possa continuar trazendo sentido para a vida das pessoas, né, e que as pessoas possam procurar um pastor para se sentir acolhidas, se sentir perdoadas e que a palavra de Deus possa continuar trazendo sentido para a vida de cada um de nós. Muito bem. Muito obrigado, pastor Paulo, muito obrigado, Roger, por essa conversa, muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá! Dia do Pastor, mas o que é ser pastor em 2018? Esse é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Lembre, é neste sábado ao meio-dia, aqui na Ubra TV.